antes do tempo, antes do espaço, antes que qualquer estrela brilhasse, antes que qualquer som ecoasse, existia apenas Deus. Não havia planetas, nem matéria, nem sequer luz, só o silêncio eterno e a presença do Criador. O universo era um espaço vazio, sem forma, sem cor, sem direção, sem vida. Mas mesmo no nada, Deus já sonhava com tudo. Então, Deus disse: haja luz, e num instante, o nada se encheu de vida. A escuridão fugiu diante da primeira luz, mas não uma luz comum, era a luz da ordem, a luz da beleza, a luz da presença divina. O silêncio foi rompido por um som que não pode ser ouvido, mas sentido na alma. A voz de Deus ecoando em toda a criação. Universos começaram a nascer como faíscas em uma dança eterna. Galáxias espiralavam em sincronia. As leis da física, do tempo e da matéria foram escritas com perfeição. Cada partícula conhecia o seu lugar. Cada estrela sabia quando acender. Nada foi deixado ao acaso. Era como se o Criador estivesse pintando o maior quadro da história, e cada pincelada fosse uma explosão de maravilhas. Em segundos, bilhões de anos de beleza foram definidos. E tudo isso só com uma palavra. Assim começou o universo, não por acidente, mas por intenção. Um Deus que cria com palavras é um Deus que conhece o poder da promessa. E quando a luz brilhou, Deus olhou para o vazio e começou a moldar os céus. Ele esticou o espaço como um artista estica a tela. O universo não foi jogado ao acaso. Ele foi desenhado com precisão. O Criador traçou os limites das galáxias, como quem desenha o contorno de uma grande sinfonia visual. Cada estrela foi acesa com intenção. Cada constelação recebeu um nome. Ele lançou os planetas como quem planta jardins no infinito. Alguns com calor, outros com gelo, alguns com luas dançando ao redor, outros solitários, mas todos posicionados com sabedoria. Não havia confusão, havia propósito. Os céus começaram a cantar, não com voz, mas com beleza. Nebulosas brilhavam em tons que os olhos humanos ainda não podiam ver. Cometas riscaram o espaço como pinceladas de luz. Tudo em ordem, tudo em equilíbrio. O universo agora respirava. E o fôlego era de Deus. No meio da imensidão, Deus voltou seus olhos para um lugar especial. Um ponto aparentemente insignificante entre trilhões de estrelas. A Terra. Mas ela ainda não era como a conhecemos. Era sem forma, vazia, envolta por uma escuridão silenciosa. Um globo de águas profundas coberto por trevas, girando em silêncio no ventre do universo. Não havia montanhas, nem continentes. Nenhum animal caminhava. Nenhuma árvore crescia. Nenhum ser sequer respirava. Era como uma tela esperando o toque do artista. Mas Deus já a via, linda. Ele via florestas onde só havia água. Ele via vida onde ainda não existia forma. E então, algo incrível aconteceu. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não como quem passa por acaso, mas como quem cuida, como quem observa atentamente cada detalhe antes de criar. Era como uma mãe observando o filho ainda no ventre. A terra não estava pronta, mas já era amada. A criação estava prestes a se aprofundar, a ganhar cor, ritmo, propósito. Mas antes de tudo, Deus estava presente, porque a presença de Deus sempre antecede a transformação. Antes que o mundo tivesse forma, antes que o tempo começasse a correr, antes que qualquer nome fosse dado às estrelas, Deus já estava lá. Ele viu beleza onde só havia escuridão. Ele viu futuro onde tudo parecia vazio. E se ele fez isso com o universo, ele também pode fazer com a sua vida.
Às vezes nos sentimos como a terra no começo, sem forma, cobertos por águas agitadas, cercados por dúvidas, mergulhados no escuro, mas mesmo assim, o Espírito de Deus paira sobre nós. Mesmo quando ninguém mais vê, ele vê potencial, ele vê promessa, ele vê um novo começo. Porque o mesmo Deus que criou galáxias com uma palavra, também conhece cada detalhe do seu coração. Ele é o Deus que transforma o caos em ordem, o vazio em propósito, a escuridão em luz. E tudo isso começa com uma simples verdade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse não é só o começo da Bíblia, é o começo de tudo. E talvez seja o recomeço que você precisa hoje.